paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos concede com vida, com saúde. E estamos aqui nesta manhã, iniciarmos nosso culto online. Queremos agradecer a todos que estão nos assistindo neste momento. Nós queremos convidar a todos a fazermos uma oração neste momento, para nós iniciarmos a nossa escola bíblica dominical. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Você no seu lar, você tem liberdade de orarmos juntos. Você que pertence à nossa igreja, Assembleia de Deus, em Nova Iguaçu, Ministério de Madureira, pastor presidente, pastor João Nunes dos Santos. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos e bendizemos o teu nome. Nesta manhã, Senhor Deus, estamos aqui neste lugar, com as nossas igrejas fechadas, mas estamos aqui neste culto online, Senhor, para dizer a Ti, Senhor, que Tu és bom, Tu és maravilhoso, em meio, Senhor, a essas crises, Senhor, que estamos a passar, em meio, Senhor, a essas pestes que estão acontecendo, mas o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso, é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos dá ânimo, é o Senhor que dá vitória à Tua igreja, ao nosso povo. Deus, abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoa, Senhor, o nosso estado, o nosso município, abençoa, Senhor, Pai, o nosso presidente da República, abençoa o Brasil, Senhor, Pai, abençoa todos os ministérios, abençoa, Senhor, Pai. Nós te louvamos e queremos apresentar a Ti esta manhã esse nosso culto de gratidão a Ti, essa escola bíblica dominical. Continua, Senhor Deus, nesta manhã a nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Vamos louvar ao Senhor com um louvor de número 244 da nossa harpa cristã. Você que está no seu lar, abra a sua harpa. Juntos vamos glorificar o nome do Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Cante conosco este louvor. Louvai a Jesus amoroso, na cruz dos pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão, um povo castigo medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, vosso guia, todo mundo de tribulação. Ele não tem temor quem confia em Deus, mais real proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dai-lhe glória, pois Ele, Senhor, Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencer com Jesus pela fé. Ao meu Senhor,
que tenho no meu coração. Eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Louvemos ao Senhor de número 7. Graças a Deus, meus amados irmãos e amigos que estão nos assistindo neste momento online. Este é o nosso culto nesta manhã na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos muito alegres, você que está nos assistindo. Aqui nós estamos na nossa igreja matriz, nas Assembleias de Deus em Nova Iguaçu, Ministério de Madureira. Nosso pastor presidente, o pastor João Nunes dos Santos. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade que você está nos assistindo nesta manhã. Que Deus vos abençoe. Neste momento, nós queremos convidar o pastor Suleiman para estar aqui conosco, assumindo este momento da Escola Bíblica Dominical. Ele estará trazendo o estudo da nossa revista da Betel, da lição de número 12, a nossa lição de hoje. Nós queremos agradecer mais uma vez a Deus pela sua oportunidade de você poder participar conosco da nossa lição de número 12, as bênçãos de Deus para a família. Pastor Suleiman. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, a todos que estão acompanhando-nos também por redes sociais, Instagram, Facebook, todos os irmãos que nesse momento nos acompanham aqui em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, pois por meio das redes sociais nós temos o privilégio de entrar em muitas casas. Muito obrigado por estar ligados conosco e nesta manhã tão especial que Deus nos concede, mais um dia nos fez o Senhor, portanto alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Deus nos trouxe essa manhã, e a você também, meu amigo, meu irmão que está em sua casa, nesse momento de angústia, nesse momento de muitas pessoas desesperadas. Eu quero trazer uma mensagem de esperança para você que está nos assistindo, para você que está aqui. Deus não nos abandonou. Deus continua no controle da história. Deus está no controle da sua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido. Na Bíblia Sagrada nós temos muitas passagens onde nos falam, nos relatam a respeito de situações caóticas que o mundo viveu. Mas em todas elas, Deus esteve com os seus e os livrou. Nossa oração é para que Deus possa trazer paz ao seu coração, possa trazer tranquilidade nesses momentos angustiantes e saber que isso é por um pouco período de tempo. Já já isso vai passar e nós poderemos reunir-nos em nossas igrejas uma vez mais para que juntos possamos louvar a Deus. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto nós estamos vivendo esse momento, e a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, tempo de abraçar e deixar-se abraçar, e nós estamos em um tempo de deixar-se abraçar. Nós estamos em um momento onde devemos obedecer nossas autoridades, como a Bíblia nos diz, não só em momentos caóticos, mas sempre. E nossas autoridades nos disseram que aglomerações não são bem-vindas. E cumprindo as orientações de nossas autoridades, nós estamos transmitindo nosso culto online, para cada irmão, para cada irmã, não perder, não deixar de cultuar a Deus. Então, vamos cultuar a Deus agora em nossa escola dominical. Estamos na nossa lição 12, lição da nossa revista Betel. Esse trimestre fala sobre família, a família natural segundo os valores e princípios cristãos. Hoje estamos em nossa penúltima lição. A lição é as bênçãos de Deus para a família. Eu quero pedir que você que tem a sua revista em sua casa, abra comigo então na lição 12. Nós estaremos, você que não tem a revista, está nos acompanhando pelas redes sociais, eu peço a você que vamos começar pelo nosso texto áureo.
Atos 16, versículo 31. Atos 16, versículo 31. É um texto muito conhecido da palavra de Deus. E nós vamos ler o texto áureo nesta manhã, o texto áureo de nossa lição, que diz assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O texto áureo nos mostra, traz para nós também a importância da família. Hoje nós seguiremos a lição mostrando que a família e a bênção divina, mostrando esse paralelo, a família e a bênção divina. Dentro desse capítulo nós falaremos que a família é a agência, é o agente pelo qual Deus abençoa a sociedade. A sua família deve ser um agente pelo qual Deus abençoa a humanidade e a sociedade. Nós falaremos também algumas bênçãos de Deus para as famílias. Quais bênçãos Deus tem separado para nós na Bíblia Sagrada? E a Bíblia e a lição de hoje também nos mostra quais atitudes para desfrutar das bênçãos de Deus. Quais são as atitudes para que nós possamos desfrutar da bênção de Deus? Pois bem, vamos à lição de hoje. A verdade aplicada nos diz que Deus planejou e instituiu, abençoou a família, além de usá-la em seu plano redentor à humanidade. Deus foi quem instituiu, Deus foi quem planejou a família. E quando nós vamos ao nosso texto de referência, pedir que você abra em Gênesis, no capítulo 12. Vamos começar fazendo leitura da palavra de Deus nesta manhã. Gênesis, no capítulo 12. Vamos ao estudo bíblico. Então, por favor, acompanhem comigo. Você vai abrir muito a Bíblia hoje. Há muitas referências bíblicas. E você aí no conforto da sua casa pode fazê-lo. E você também que está conosco, acompanhando-nos aqui. Por favor, meu irmão, vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Que diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Começamos essa lição vendo que Deus tem uma agência para abençoar a humanidade. E essa agência, a qual Deus determinou que abençoaria o homem, é por meio da família. Eu, meu irmão, a sua família deve ser um agente da bênção de Deus sobre esta terra. Sobre a tua casa está a bênção do Senhor. Sobre a tua família está a graça e a unção de Deus. Então a sua casa precisa ser luz em meio a este mundo que vivemos. Nós vemos que algumas bênçãos e a importância de as famílias terem atitudes que contribuem para que o lar seja um lugar de bênçãos para seus membros e alcance de toda a sociedade. Pois bem, a nossa casa deve ser o que, meus irmãos? Um lugar de bênção. Para quem? Para a sociedade. A Bíblia diz, no texto que nós lemos em Gênesis, no capítulo 12, que em ti seriam benditas todas as famílias da terra. Em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Porém, nós primeiro devemos começar fazendo o dever de casa, entender que o ponto de partida é a nossa família. Então vamos a ele. O capítulo 1 diz assim na nossa revista: a família e a bênção divina. Deixa eu ler apenas a introdução aqui. Diz assim: desde o princípio o Senhor Deus revelou o seu propósito para a família e agiu para abençoá-la. E mesmo após o pecado, o Criador não desistiu de continuar usando a família para levar adiante seu plano redentor. A família é uma agência divina. É muito importante atentarmos para o fato de que após o pecado,
Deus não desistiu de seu plano, mas continua abençoando e usando a família. Ela é uma agência divina na terra. No dilúvio, Deus preservou a família. A chamada de Abraão inclui abençoar todas as famílias. A formação da nação de Israel foi por intermédio de uma família. A vinda de Jesus à terra, em forma humana, e seu tempo de preparação para o exercício do seu ministério, passaram pela família. O plano divino visando a transmissão dos mandamentos, das instruções para as sucessivas gerações, inclui as famílias. Meus irmãos, nós vemos na história da Bíblia, logo no princípio, que tudo que Deus ia fazer para abençoar a humanidade iniciou-se com uma família, não é verdade? A primeira instituição divina foi lá no Éden, onde Deus institui a família. Adão e Eva, e manda que se multipliquem, povoem a terra. Tudo que Deus faz, nós vemos quando Deus julga a terra lá no dilúvio, Ele poupa também uma família. E através da família de Noé, a humanidade, ou a sociedade, ou as pessoas são abençoadas. Nós vemos nas Escrituras até o próprio Jesus, nosso mestre, que por meio de uma família veio a esta terra para nos abençoar. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que a nossa família depois da nossa salvação, depois da nossa comunhão com o Senhor Jesus, é a coisa mais importante que há nesta terra. Então, por favor, valorize e cuide da sua família. Esse é o presente mais precioso que nós temos depois de nossa salvação. Depois da nossa comunhão com o Senhor, com Jesus, a coisa mais preciosa na terra é a família. E por meio desta instituição é que Deus abençoa a terra. Então nós vemos o que precisamos fazer então para que a família seja abençoada. Precisamos valorizar. Quando você ganha um presente, ou quando você dá um presente para alguém, o que você espera que a pessoa faça? Quando você dá um presente para alguém, se a pessoa pegar o presente e colocar de lado, eu acho que você não vai ficar muito feliz não é verdade? Você, com todo carinho, você vai lá, compra, embrulha e entrega o presente na mão de uma pessoa. Mas a pessoa pega o presente, não abre o embrulho, deixa de lado, não cuida. E muitas pessoas vivem a vida inteira procurando bênçãos materiais, vivem a vida inteira procurando satisfação para a sua alma, quando Deus trouxe satisfação à nossa alma por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e por meio da nossa família. Então eu quero dizer que a família é um agente, uma agência de Deus na terra, em primeiro lugar, para trazer alegria e felicidade ao nosso coração. Quantos se sentem felizes num almoço de domingo com a família reunida? Não é verdade? Quantos se sentem felizes quando se reúnem filhos, netos, primos, tios, esposo, esposa, se reúnem ao redor da mesa? Que momento de alegria! Existem muitas pessoas que trocam esse momento familiar, talvez por um período no bar, bebendo, enchendo a cara. Será que são felizes essas pessoas? Eu acredito que na terra não há felicidade maior do que nós vivermos e andarmos em família. Então, o texto nos diz, o que a lição nos ensina, é que nós precisamos valorizar isso. Em Deuteronômio capítulo 6, eu quero pedir que você abra comigo, por favor. Deuteronômio capítulo 6. Vamos abrir a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6 diz assim, olha só, versículo 3 ao versículo 9. Eu quero ler com você, por favor. Capítulo 6, versículo 3 ao 9. Diz assim: Ouve, pois, Israel, e atenta que os guarde, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é único. Único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder.
E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e deles falarás assentado em tua mesa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Meus irmãos, olha a importância que Deus dá à família. E aqui Deus começa a nos ensinar como devemos instruir a nossa casa, como devemos instruir a nossa família, para que ela possa ser uma agência ou um agente de Deus em meio a esta terra. E a primeira coisa que nós lemos aqui em Deuteronômio capítulo 6, que está no ponto 2 de nossa lição, diz assim: ensinando o caminho da bênção. O primeiro ponto, a família uma agência divina. Então, para que a família seja uma agência divina e que possamos ensinar o caminho da bênção, já entrando no ponto 2 do capítulo 1 da nossa lição, ela diz que eu preciso ensinar o meu filho. Eu preciso falar da palavra em minha casa. Hoje, nos dias que vivemos, pouco tem tempo para se falar da palavra. Nós temos o culto doméstico em nosso lar. Quantos ainda fazem um culto doméstico aí em casa? Nós temos o culto doméstico e nós temos também ensinar a palavra. Em Israel, uma criança, um adolescente com 12 anos, para ele, entre 12 e 15 anos, não estou lembrado bem qual é a idade, é feita uma festa para a criança, para esse adolescente. A festa comemora que a criança já conhece a lei, já conhece a Torá. Os tempos antigos eram assim. Então se aproximavam as pessoas e perguntavam qualquer texto bíblico dos 5 primeiros livros da Bíblia. O mais velho começava um texto, um versículo, e a criança precisava terminar. Aos 12 anos, o judeu, ele precisa ter toda a Torá memorizada, guardada em seu coração. E nós precisamos trazer isso para os nossos dias também, para dentro de nossas casas, ensinar a palavra. O texto que nós lemos no Deuteronômio fala que deve atar ao seu punho, deve atar ao seu corpo. E naquele tempo, eles atavam partes, versículos bíblicos em seus pulsos, em suas roupas. No dormitório da criança tinha versículos bíblicos escritos. Nos umbrais da porta tinham versículos bíblicos, partes da lei escrita. E nos portões da casa tinham versículos escritos. Ao você chegar na casa, precisava ter contato com a palavra. Ao chegar no portão, ao entrar pelas portas, precisa entender que nesta casa quem manda é a palavra. Ao deitar na sua cama, você tinha que entender que é Deus que está sobre você, dando a você o descanso. E ao redor da mesa? Ao redor da mesa, os pais falavam e transmitiam os ensinamentos bíblicos. Quando se chegava na casa, uau, esta casa tem a palavra de Deus. Eu quero perguntar para você que me assiste, você, meu irmão, as pessoas quando olham para a sua casa, não necessariamente tem que ter à frente da sua casa um letreiro com versículos bíblicos, mas as pessoas quando olhem para a sua família, quando olhem para a sua casa, precisam ver uma família regida pela palavra de Deus. Precisa haver uma família que é regida pelas Escrituras. A palavra de Deus tem que ser tão poderosa em nossa vida, que ela tem que ter a última palavra em todas as ações de nossa vida. Amém? Amém. Então, quando chegava na casa, versículo bíblico. Entrava nas portas, versículo bíblico. Ia dormir, versículo bíblico. E na mesa se falava da palavra. Quando nós nos sentamos à roda da nossa mesa, o que nós falamos? Quando nós assentamos com nossos familiares para comer, para compartilhar um alimento, para ter esse momento de comunhão, quais são os assuntos de nossos lábios? O que enche a nossa boca? O que enche os ouvidos de nossos filhos? O que tem enchido os seus ouvidos é o que tem descido para o seu coração. E nós precisamos desses dias, e principalmente nesses dias conflituosos que nós vivemos, onde as pessoas que não conhecem as Escrituras,
Mas você que está me assistindo, você que está aqui, nós, irmãos, já sabemos o fim da história. Nós já sabemos o fim da história. O mundo pode estar se comovendo. Nós obedeceremos às ordens de nossas autoridades, mas a falta de paz não entrará no nosso coração, porque Jesus é o príncipe da paz e habita em nosso coração. Aleluia. E nós sabemos que ainda que possamos partir deste mundo, ou a trombeta tocar, começaremos a eternidade junto com Deus. Aleluia. Essa é a bênção do cristão. Isso está na palavra. Nós sabemos de onde viemos, aonde estamos e para onde vamos. E se chegar o dia de irmos, nós sabemos que iremos para as mansões celestiais. Mas triste é aquele que não sabe o dia da manhã. Triste é aquele que não sabe o fim da história. Está comovido, está abalado, está desesperado. Os psicólogos estão dizendo que há uma forte comoção entre as pessoas com estresse, pessoas com pensamentos suicidas. Em nome de Jesus, Jesus é a solução para a sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, não faça isso, não tire a sua vida. A solução, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Venha a Ele, porque a vida e a paz está nele. Nós sabemos que ainda que passemos por momentos de tribulação, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me dão alento, me consolam. Glória a Deus. Se nós dissermos esses textos ao redor da nossa mesa, nossos filhos crescerão cheios de fé. Então, por favor, meu irmão, você que me escuta à roda da tua mesa, para de falar do Covid-19. Para de falar do coronavírus. Começa a falar das bondades de Deus e das coisas que Deus pode fazer e vai fazer nesses dias. Glória a Deus. A roda da tua mesa, na tua casa, fale da palavra. Instrua na palavra. É o que nós precisamos fazer, para que nesses dias de tribulação e angústia, nós possamos ter paz, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, fale da palavra. Ontem, minha filha de 10 anos chegou para mim e falou: papai, fez uma pergunta, né? Pai, por que está acontecendo isso sobre a terra? 10 anos. A Eva, por que está acontecendo isso sobre a terra, pai? Por que tem tanta gente morrendo? Eu disse: minha filha, pessoas morrem todos os dias e ninguém diz nada. Pessoas morrem, crianças morrem de fome todos os dias. Talvez em 2, 3 dias mais pessoas morrem de fome, mais crianças morrem de fome na Ásia, na África e na América Latina do que todos os casos de morte. Não estou querendo minimizar a pandemia que vivemos, mas pessoas morrem todos os dias. E por que as pessoas morrem? Eu disse para ela: não é só morre do coronavírus, porque todos os dias morrem pessoas. Mas por que morrem as pessoas? A Bíblia diz que um dia o pecado entrou no mundo, e com o pecado entrou a morte ao mundo. As Escrituras dizem que a mão do Senhor não estão encolhidas para que não possam salvar, nem seus ouvidos estão agravados para que não possam ouvir, mas nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E a Bíblia diz que todos pecaram, minha filha, mas o Senhor mandou um remédio para nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para purificar-nos do pecado e limpar-nos de toda maldade. Jesus Cristo nos limpa do pecado e restitui a nossa comunhão com Deus. Morrer por morrer, um dia todos morreremos, minha filha, mas aqueles que têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro têm a promessa de uma vida eterna. Aleluia! Todos os dias a morte está à espreita daqueles que estão vivos, mas a nossa esperança não está neste mundo. A nossa esperança está nas mansões celestiais ao lado de Deus. O dia, a hora que vamos partir ou que Jesus voltará, ninguém sabe, mas enquanto estamos aqui, vamos ser fiéis a essa palavra, vamos cumprir essa palavra, e a paz de Deus guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Para combater a ansiedade, a depressão, fale da palavra. Viva a palavra. Leia a palavra. Saia do Netflix.
para de ver essas séries de epidemia, de não sei o que. Tira essa aflição do seu coração. Desliga um pouco essa televisão desse jornal aí, que só fala da pandemia. Desliga um pouco e começa a ler a palavra de Deus, em nome de Jesus. Para que o seu coração esteja em paz. Amém? Então vamos ensinar o caminho da bênção. Como ensina o caminho da bênção? Pelas Escrituras. Capítulo 1, versículo 3, vamos correr porque o tempo é pouco. Capítulo 1, versículo 3. A bênção e as futuras gerações. Vamos ao capítulo 1, e parte 3 da nossa lição. Não estamos no capítulo da Bíblia, mas estamos em nossa revista. Capítulo 1.3, nossa lição. A bênção e as futuras gerações. Bem-aventuradas são as famílias que não se restringem somente em prover o necessário para suprir as demandas básicas e imediatas de seus membros, mas procuram também discernir sobre o necessário para preparar as futuras gerações da família. Tal discernimento passa por crermos que o Senhor Deus, que criou a família, também está plenamente interessado em abençoá-la, suprir suas necessidades e usá-la em seus propósitos. Nós precisamos preparar a nossa casa para que sirva ao Senhor, às futuras gerações. Uma vez eu estava num culto e eu sou missionário, os irmãos sabem. Eu disse para o irmão, seu filho, quem sabe Deus pode fazer dele um missionário. O irmão me olha e diz, isso não, pastor, sangue de Jesus tem poder. Eu falei, que isso, rapaz? Está repreendido você. Como é que você vai falar um negócio desse? Hoje as pessoas querem que seus filhos sejam advogados, médicos, engenheiros. Glória a Deus. Nós queremos sim que nossos filhos tenham as melhores profissões, as melhores posições. A nossa oração e todo o nosso esforço como pais deve ser esse. Dar uma boa educação, uma boa instrução, para que nossos filhos galguem os lugares mais altos. Não está ruim, está excelente isso. Porém, não podemos nos esquecer que precisamos preparar os nossos filhos de maneira espiritual para ser bênçãos para as próximas gerações. Não só bênção como engenheiro, como médico, como advogado, como militar, como que seja, mas ser bênção, ser luz em meio às trevas. A cada dia que passa, poucas pessoas nós vemos almejando o ministério. Não sou tão velho assim, né? Perco para muitos irmãos, mas em meu tempo de adolescente, almejava-se o ministério. Eu via adolescentes almejando o ministério, desejando o ministério, mas em nossos dias eu vejo poucos jovens almejando o ministério, querendo servir ao Senhor. Então, a bênção de Deus para as futuras gerações. Precisamos então instruir nossos filhos na palavra de Deus, precisamos dar o melhor para eles, para que eles possam galgar os melhores lugares da sociedade, mas não nos esquecer que eles precisam ser luz para as gerações futuras. Eles precisam ser a diferença, valores, princípios como honestidade, verdade, princípios como amor ao próximo, ajuda, princípios espirituais. Ensinar aos nossos filhos que eles precisam continuar em meio a este mundo pregando a palavra da verdade. Então, Deus abençoa e tem bênção para as futuras gerações. Nós temos caso nas Escrituras Sagradas de Zacarias e Isabel, que foram ter filhos já depois da idade avançada, mas eles continuavam servindo ao Senhor de maneira realmente esforçada. Existem muitos casais que me escutam, pastor, mas eu ainda não tenho filho, como é que eu vou fazer? Seja bênção para as próximas gerações com o seu exemplo, assim como foi Zacarias e Isabel antes de terem seu filho. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas, no capítulo 1, versículo 14 ao 17. Lucas capítulo 1, versículo 14 até o 17. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga escola dominical. Todo mundo encontrou, né? 14 a 17. É o texto que nos dá e diz assim, olha só, vamos lá.
E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo disposto. Zacarias e Isabel foram os canais de Deus que permaneceram fiéis ao Senhor, mesmo em idade avançada. E quando chegou o momento de terem um filho, a Bíblia diz que os filhos dele o filho deles precisava ser bênção para as futuras gerações, para apontar Jesus. Então, eu quero perguntar a você que me escuta, você que está aqui comigo, meu irmão, você prepara as futuras gerações para ser bênção, não só para ser um profissional, mas para ser bênção para a sociedade, assim como foi João Batista. Seu filho precisa ser um tição de fogo, precisa ser um mensageiro do Evangelho, dentro da escola, na universidade, onde quer que ele esteja no trabalho, quando ele começar a trabalhar, ele precisa ser discipulado por você. O primeiro discípulo que precisamos fazer é dentro da nossa casa. A grande ordem de Jesus na grande comissão não foi ir. A grande ordem de Jesus na grande comissão foi fazer discípulos. Se vamos analisar o texto da grande comissão, a palavra, o verbo ir, não está no imperativo, mas está no gerúndio. Indo, façam discípulos. Ou seja, por onde quer que você esteja, faça discípulos. Qual é o lugar que você passa mais tempo? Ou quais são as pessoas com que você passa mais tempo? É sua família. E em nossas famílias, precisamos fazer discípulos. Nossos filhos devem ser nossos primeiros discípulos. Um dia, eu gosto muito de fazer discípulos como missionário, e um dia eu estava conversando, recebi um discípulo em casa, um jovem obreiro que discipulava, durante 6 anos o discipulei, e aconselhei durante umas 4 horas sobre diversos assuntos e aspectos da vida, emocional, financeira, espiritual, ministerial, durante 4 horas sentado à minha mesa. Quando esse jovem obreiro se foi, meu filho mais velho, acho que o do meio, chegou para mim, né? Eu notei um certo ciúmezinho, né? E eu olhei para ele e disse: pai, o fulano de tal é o seu principal discípulo, né? Eu falei: não, meu filho, meu principal discípulo é você, são vocês. Ele abriu um sorriso de uma orelha a outra. Seu filho precisa de cuidado, seu filho precisa de palavra. Primeiro discipulador, o primeiro pastor do seu filho, pastora do seu filho, é você pai, é você mãe. Então vamos preparar nossos filhos para as próximas gerações. Vamos passar, meus queridos irmãos, porque a hora não nos espera, e não quero cansá-los em nossas redes sociais, e muito menos os que estão aqui. Algumas bênçãos de Deus às famílias, capítulo 2. Vamos ver algumas bênçãos de Deus sobre a família. E eu quero pedir que você abra em Provérbios, capítulo 24, versículo 3 e 4. Eu quero falar sobre esse assunto. Então nós vemos na primeira lição que a família é a bênção e a bênção divina, que a família é a agência de Deus para esse mundo. E por isso nós precisamos discipular, preparar os nossos filhos para este mundo, para que sejam excelentes profissionais, para que sejam excelentes estudantes, para que sejam excelentes pais, excelentes filhos, para que sejam excelentes cidadãos em meio a essa sociedade. Sabe, as 3 coisas que como você deve ensinar aos seus filhos, discipular aos seus filhos, são 3 coisas muito simples: exemplo, exemplo e exemplo. Eu quero dizer uma coisa para você que me escuta: o que você faz fala tão alto que as pessoas não podem escutar o que você diz. O que nós fazemos fala tão alto
que as pessoas não podem escutar o que dizemos. Então, quando nós fazemos alguma coisa, nosso exemplo ele fala mais alto que nossas palavras. Ensina a criança no caminho, não é o caminho, eu devo estar nele. Então, sejamos exemplo. Agora, no capítulo 2 de nossa lição, algumas bênçãos de Deus às famílias. Quais são as bênçãos? Ok. A Bíblia diz que a família é a agência de Deus para este mundo, para a sociedade. Agora, algumas bênçãos de Deus para a família. Quais são essas bênçãos? Vamos então a Provérbios capítulo 24, versículo 3 e 4. Diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Olha, o texto que nós lemos fala sobre 3 virtudes: sabedoria, inteligência e conhecimento. E eu fui procurar, não sei, o resumo ou o que significa essas palavras nos dicionários, e existem muitas definições dessas 3 palavras: sabedoria, inteligência, conhecimento. Alguns dicionários até listam essas 3 palavras como sinônimas. Porém, se nós vamos à filosofia, à psicologia, alguns dos filósofos da antiguidade, eles diferenciam sabedoria, inteligência e conhecimento da seguinte maneira: Aristóteles, Aquino, filósofos da antiguidade, eles definem sabedoria. Estou resumindo todo o artigo que li sobre isso. Sabedoria fala a respeito da sua relação interpessoal. Pessoas que conseguem interagir bem com outras sem muitos conflitos, ou resolver conflitos de outras pessoas. Fala sobre esse relacionamento interpessoal. Existem muitas pessoas sem uma instrução formal em universidades, em escolas, mas são pessoas que vivem pacificamente com todos. Existem muitas pessoas, muitos jovens, instruídos, doutores, mestres, mas quando tem algum problema familiar, busca o pai, procura o avô, não é verdade? Procura o tio, a pessoa sábia. Quantas e quantas pessoas instruídas em grandes universidades não conseguem se levar bem com as outras pessoas, não é verdade? Divórcios, problemas familiares, brigas, porque elas não sabem interagir umas com as outras. Um exemplo disso, de sabedoria na Bíblia, é o do rei Salomão, onde havia um conflito, não é verdade? Entre 2 mães, ele resolve o conflito, um conflito interpessoal. Então a sabedoria, ela fala disso, você conviver em sociedade de maneira pacífica. A inteligência, ela diz a respeito da sua interação com os seus sentimentos, com as suas emoções, como você responde aos seus estímulos, como você responde aos sentimentos que você tem, não é verdade? Como você interage com você mesmo. Isso é uma pessoa inteligente. Existem muitas pessoas sábias e inteligentes que nunca frequentaram as cadeiras de uma universidade, mas são pessoas extremamente inteligentes, pessoas extremamente sábias, que convivem de maneira pacífica com seu próximo, consigo mesmo, refreando suas paixões, não é verdade? Refreando seus sentimentos, porque muitas vezes a gente tem vontade de quebrar o pau, mas a gente segura a onda. Por quê? Por quê? Porque Jesus está conosco. E se algum tem falta de sabedoria, se algum de vós tem falta, deve pedir a Deus, não é verdade? Que dá livremente. Abra, meu irmão, a sua lição nesse capítulo 2.1, por favor, para que a gente possa ler lá. E também a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5, por favor, vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e se lhe há dada. Precisamos de sabedoria para lidar com as pessoas? Peça a Deus.
Inteligência, Deus te dá para lidar com as suas emoções. Eu conheço pessoas extremamente instruídas, cheias de conhecimento, mas não conseguem lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções. Não é verdade? Eu conheço pessoas muito instruídas, pós-doutor, doutores, mestres em alguma área do conhecimento, mas não sabem conviver pacificamente com as pessoas. Para ela é difícil pedir perdão. Quero perguntar a você, você sabe pedir perdão? Se você não sabe pedir perdão, te falta sabedoria. Olha para o seu irmão e diga assim, com carinho. Se você está em casa me acompanhando, diga assim, com carinho, por favor, tá? Não seja burro. Meu Deus, pastor. Não, para ser mais carinhoso, não seja burrinho. Eu quero dizer o seguinte: o sábio aprende com os seus erros e os erros dos outros. O inteligente aprende com os seus erros. Mas a pessoa falta de conhecimento nunca aprende. Então, em nome de Jesus, irmãos, use sabedoria. Peça perdão quando há pedir perdão. Se há alguma coisa que te aflige nesse momento da sua vida, se alguma coisa te está afligindo, peça ao Senhor que conforte a sua alma. Ele vai ajudar você a lidar com os seus sentimentos e as emoções, para que você não entre em depressão, em angústia, em estresse. Deus dá isso para você, em nome de Jesus. Amém? Mas a Bíblia também fala, irmãos, o que nós lemos aqui em Provérbios capítulo 24, é sobre o conhecimento. E em nossas casas nós precisamos instruir nossos filhos a ter sabedoria, inteligência. Tem casa que a gente aprende isso, não é verdade? Quantos têm irmãos aqui, né? Ou já tiveram irmãos, ou têm netos, ou filhos que lidam assim, não é verdade? O irmão, eu acho que, lembrando um pouquinho da nossa adolescência, da nossa infância, o irmão é a maior prova de paciência que o ser humano tem, né? Porque eu vejo lá em casa os 3 meninos, como eles às vezes, né, por coisas pequenas, eu falei, volta lá e pede desculpa para sua irmã. Eu não, volta, rapaz, senão o chinelo canta. Aí, tá bom, eu vou voltar lá. Então eu estou ensinando a criança a ser sábia, a pedir perdão, não é verdade? Eu estou ensinando a ser inteligente. Nem tudo que você pensa você tem que falar, você pode falar, você tem que reter. Então a gente vai ensinando isso dentro de casa. Agora, nós precisamos também instruir nossos filhos a ter conhecimento. Conhecimento é tudo aquilo que a gente adquire em mesas, em lugares como esse, igreja, nas cadeiras de uma boa escola, de uma universidade, com mestrados, com doutorados. Isso é o conhecimento que nós adquirimos a partir da leitura. E hoje eu vejo muitas crianças que passam horas a fio em jogos online. Pai, você que me escuta, estamos em um momento de quarentena. Talvez seu filho passe o dia inteiro na Netflix. Talvez o seu filho passe o dia inteiro jogando em jogos online. Em nome de Jesus, instrua o seu filho a ter conhecimento. Peça um resumo de um livro. Dê um livro em suas mãos e peça para que ele resuma o livro. Dê um texto bíblico. Olha, você tem uma semana para ler o livro ou o Evangelho de Mateus e fazer um resumo para mim. Não deixe o seu filho o dia inteiro jogando no celular. Se for possível, tire o celular da mão dele durante alguns dias e passe o dia com ele. Antigamente a desculpa era, eu deixo o celular com meu filho porque eu não tenho tempo para cuidar dele. Agora você tem tempo para cuidar do seu filho. É verdade. Mas o problema é que muitos pais, enquanto os filhos estão jogando, os pais estão no Instagram, nos sites, olhando as notícias do coronavírus. Irmão, você já sabe que o coronavírus chegou no Brasil. Você quer saber quantas pessoas morreram por dia? No final do dia você vai lá e abre no site. Vai aparecer quantas morreram, quantos se infectaram. Não precisa você passar o dia inteiro olhando esse tal de corona. Pega seu filho e vai ler a Bíblia com ele. Pega seu filho e vai fazer brincadeiras de perguntas e respostas com ele. Que seu filho possa crescer intelectualmente. Aproveite esses dias. Nós temos tempo agora. Não tem desculpa. Então, pai, tira o celular um pouquinho da mão do seu filho, tá certo?
conhecimento, sabedoria e inteligência. São valores que nós precisamos cultivar dentro de nossa casa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então precisamos de leituras, resumos, conversas, não é verdade? Bíblia, nós precisamos de tudo isso em nossa casa. Então vamos aqui. Que bens são os mais importantes? Sabe? O tesouro, as roupas, o dinheiro. Os ladrões minam e roubam, a traça, a ferrugem consomem. Mas sabe, os valores que você passa para o seu filho que está aqui, isso nunca ninguém vai roubar dele. Então cultive valores que não são palpáveis, mas cultive valores que são eternos. O conhecimento de Deus será eterno. Então, por favor, diminua as redes sociais, diminua o Netflix, diminua os jogos online. E a paz que, meu filho, eu poupo meu filho dessas conversas, mas vai ver o jogo que o filho joga. Como é que é o nome daqueles jogos? Agora, acho que não tem muito jovem aqui na igreja hoje, mas como é que é? Free Fire. Como é que é aquele outro jogo? Fala pra mim, o jovem então aí. Free Fire, o que mais? O outro? Sei lá. Vocês não sabem, são crentes mesmo. Esse pessoal é crente. Né? Aquele outro da mesma linha que o pessoal mata, sai matando. A moda é matar. Eu quando vejo meus filhos, porque tem que vigiar. Pastor, seus filhos, meus filhos, eu tenho que vigiar. Né? Porque se eu deixar, estou jogando um joguinho de futebol, joguinho de não sei o que, quando eu vou ver é Free Fire, eu tiro esse negócio daí, rapaz, senão eu desinstalo esse negócio, eu tiro o seu celular. Eles têm que vigiar, porque são crianças. Então, às vezes tem pais que poupam filhos. Eu não vou ler a Bíblia para o meu filho, não, porque a Bíblia vai traumatizar ele. Eu vou dizer para você, nenhuma parte da Bíblia vai traumatizar o seu filho. O que traumatiza o seu filho são jogos violentos e imorais, ou esses youtubers por aí, imorais, que às vezes estão discipulando nossos filhos. Então, por favor, irmãos, vamos priorizar isso em nossa casa. São bênçãos que Deus deu para nós, então precisamos cultivar esses hábitos em nossa casa. Sabedoria, inteligência, conhecimento. Agora, eu quero pedir, vamos passar ao ponto 2, capítulo 15 do Evangelho de João. Eu quero pedir que você abra comigo, por favor. Capítulo 15 do Evangelho de João. Capítulo 15, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Muito obrigado, pastor Zé. Falando quase uma hora, tem que beber água, né, gente? Vocês estão em casa, estão na boa aí, né? Meus irmãos, capítulo 2.2 de nossa lição mostra-nos o seguinte: o segredo. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos alguns anos atrás e foi comprovado lá nos Estados Unidos que os filhos das pessoas que frequentam alguma religião de origem cristã, elas têm a capacidade intelectual um pouco à frente das famílias que não frequentam nenhuma religião. Por quê? Porque na religião o que você faz? Primeiramente, você inculca na pessoa, na criança, o hábito de leitura. Não é verdade? Então você inculca, a pessoa tem que ler, ela tem que falar, ela escuta bons sermãos. Então você precisa inculcar isso na criança. Isso foi comprovado. Agora, eu quero dizer para você que aí está a diferença entre aqueles que servem e os que não servem a Deus. Nós, meus irmãos queridos, não podemos nada sem Jesus. Estamos aqui buscando ao Senhor, viemos a escola dominical, viemos à igreja, mas nós somos completamente dependentes de Cristo. É impossível criar um filho hoje sem os princípios bíblicos, sem os princípios divinos. Não dá para instituir uma família e para viver em paz
durante toda uma vida nesta terra, se os princípios cristãos, se os princípios divinos não estão sobre a nossa casa. Foi o que Jesus falou em João capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Nada. Então precisamos levar a nossa casa aos pés de Cristo. Precisamos construir a nossa casa aos pés do nosso Salvador. E se Jesus não estiver no centro da nossa casa, fica impossível. Olha o que diz Provérbios capítulo 16, por favor, abram comigo. Provérbios capítulo 16, meus amados irmãos, versículo 1 ao 3. Você que está na sua casa, acompanha comigo também. Provérbios 16, versículo 1 ao 3, diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Jesus precisa ser o centro da sua casa, da sua família. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5, sem Ele nada podemos fazer. Então confiamos em Deus as nossas obras, para que os nossos pensamentos sejam estabelecidos. Se nós voltarmos um pouquinho de Provérbios e vamos para Salmos, no capítulo 127, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aleluia. O ser humano precisa, em nosso coração, em nossa psique, em nosso interior, há uma sede de Deus, de cada ser humano. Se você não tiver o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, você vai procurar, as pessoas procurarão outras coisas, dinheiro, trabalho, profissão, para que sejam o centro de sua vida. E há muitas pessoas que constroem as suas vidas, as suas famílias, ao redor do seu dinheiro, ao redor da sua profissão. Precisamos edificar a nossa casa sobre a rocha que é Cristo, porque senão as águas vêm, o vento sopra, os rios sobem, as ondas batem e grande é a sua ruína. Bem-aventurado é o varão que ouve essas palavras e as pratica. Aleluia. Então precisamos edificar a nossa casa sobre Jesus. Quando nós falamos de Deus em nossa casa, quando nós falamos de Jesus, nós geramos um temor natural no coração dos entes da família, que não é só o papai e a mamãe que está falando. Há um ser superior, o Criador de todas as coisas, que deu princípios para que nós possamos andar. Quando nós não damos princípios a alguém que está sobre nós, fica difícil controlar. Então o ser humano precisa ter esse freio, não é verdade? O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Quando não se tem temor ao Senhor, pecados são cometidos. E os pecados, eles trazem malefícios para a nossa alma e para as pessoas que estão à nossa volta. Uma vez, quando se lembram do irmão João, Jesus Cristo voltará? Se lembram? Né? Jesus Cristo voltará? Uma vez eu, novo convertido, eu critiquei o irmão João por uma pessoa não crente. Eu disse para o meu avô, eu novo convertido, não entendia muito, né? Eu cheguei para o meu avô, eu trabalhava no armarinho e passava o irmão João na frente da loja, primeiro a pé, né? Com a plaquinha dele: Jesus Cristo voltará. Depois o carrinho, né? E por aí vai. Voltará, voltará. Você lembra? Ícone de Nova Iguaçu. Aleluia. Jesus Cristo voltará, voltará. A musiquinha ficou na mente até hoje. Aleluia. Eu falei, com muita ignorância, irmãos, eu me arrependo disso. Esse cara é meio doido. E meu avô, não crente, disse: não fala isso não. Eu falei, por quê? A gente fica gritando isso aí? Só isso aí? Uma vez eu me envergonhei, porque eu vi o irmão João pregando nesse púlpito aqui. Meu Deus do céu. Aquele homem tinha todos os versículos escatológicos na mente, todos. Mateus 24, 25 de cabeça. Capítulos inteiros do Apocalipse, Zacarias, de Malaquias, de cabeça. Ele não abria não, era inteiro. Se especializou em versículos escatológicos sobre a volta de Jesus. Aleluia. E meu avô disse para mim:
Não falo isso não, sabe por quê? Porque quando eu ouço isso, que voltará, eu sei que um dia eu terei que prestar contas. Aleluia. Então, se eu estou medindo aqui, eu na minha mente passa nessa 95 centímetros, e eu escuto voltará, eu sei que um dia eu vou prestar contas desses 5 centímetros. Então eu boto 1,3 centímetros. Sabe, o ser humano precisa de entender que existe um ser superior e que um dia nós prestaremos contas a Ele. Então, se não ensinarmos e apontarmos para Jesus, todos os nossos esforços pedagógicos, psicológicos serão em vão. A cada dia que passa, a psicologia, a pedagogia tem mais teóricos. A cada dia que passa, nós temos mais psicólogos e pedagogos. Nada contra os psicólogos e pedagogos, por favor, eu sou professor também. Mas existem hoje muitas psicologias, de um, de outro, de muitos teóricos, mas a cada dia que passa, nós vemos o mundo mais problemático, porque a cada dia que passa, o homem se afasta mais de Deus. Mas aqueles que se aproximam do Senhor, irmãos, eles resplandecerão como luz da aurora. Aponte Jesus, construa a sua vida, a sua casa em Jesus. Meus irmãos, vamos correr com a nossa lição. Capítulo 2, 3, eu vou terminar em 10 minutos, eu termino a nossa lição, 10 a 15 minutos. Segurança da família. A questão da segurança tem sido presente nas conversas, notícias e nas mentes. Mas eu quero dizer, segurança não só física, mas nós precisamos. As bênçãos da família. Primeiro, nós dissemos que sabedoria, inteligência e conhecimento. Precisamos fomentar isso em nossa casa. Presença e participação de Deus. Precisamos fazer Deus participante da edificação da nossa casa. Essa é a maior bênção. Há pais preocupados em dar o melhor celular, trabalhar o dia e noite para dar a melhor roupa, mas a bênção mais importante são valores que nós não podemos tocar. E você pode passar isso, por mais humilde que você seja, conhecimento de Deus. Edificar a vida do seu filho em Deus, da sua família, da sua esposa em Deus. Essa é a maior bênção que Deus separou para as famílias. Não são as bênçãos palpáveis, que são temporais, mas aquelas que nós não podemos tocar. E, meus queridos irmãos, segurança são bênçãos que nós precisamos e podemos trazer à nossa família. O que é segurança? Segurança emocional. Há pessoas que não têm essa segurança. Por mais que estejam seguros, elas vivem apavoradas, pessoas angustiadas. Nós precisamos, como cristãos, por meio da nossa fé em Jesus e da nossa segurança nas Escrituras, passar segurança emocional. Você que está aflito na sua casa, saiba que Jesus toma a sua mão, saiba que Jesus está no controle e não perdeu o controle da humanidade. Venha a Ele, corra aos seus braços, porque estarás seguro. A Bíblia diz, irmãos amados, que nós precisamos buscar o Senhor, e nele nós encontramos descanso, nele nós encontramos paz, nele nós encontramos abrigo. E os salmos mais lindos foram escritos em momentos de tribulação. Ainda que eu ande em vale de sombra de morte. Você pensa que o salmista estava passando por momentos agradáveis quando ele escreveu isso? Não, desagradáveis. Mas ainda que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. A Bíblia nos fala, irmãos, que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. A Bíblia diz que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós precisamos, meus amados irmãos, permanecer nas Escrituras e saber que há segurança em Deus. Salmo 127. Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não edificar a casa, mas eu tenho uma boa notícia para você que me escuta: o Senhor está guardando a sua casa, o Senhor está guardando a sua vida, o Senhor está guardando a sua família. Praga alguma chegará à sua tenda, porque o sangue de Cristo está sobre a sua vida. No Egito nós passamos situações parecidas com a que passamos hoje, tá certo? Mas o Senhor ordenou ao seu povo
fique na sua casa. Não é verdade? O sangue do Cordeiro está à porta. Então vamos fazer o que nos pede e vamos, além de fazer o que se nos pede as autoridades, vamos confiar. Há muitas pessoas fazendo o que as autoridades pedem, mas deixaram de confiar em Deus. Deus continua no seu trono governando a sua vida, a sua casa e a sua família. Descansa em Deus. Segurança emocional, segurança espiritual. Aleluia. As autoridades podem trazer segurança física, talvez, a nós, mas a emocional e espiritual nós a encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Ele está de braços abertos para você. Você que está longe dos caminhos do Senhor, volta hoje. Quem sabe isso que está acontecendo com a humanidade é um freio de arrumação, como diz o nosso pastor João Nunes. É uma maneira pela qual a sociedade para um pouco e olha para Deus e fica em família. A Bíblia diz, irmãos, que até nas coisas ruins nós precisamos entender e tirar boas lições, não é verdade? Então, nós estamos em casa, com a nossa família. Vamos olhar para Deus, porque dele vem o nosso socorro, o nosso refúgio é Ele. Vamos ao ponto 3 e terminamos assim nossa lição. Atitudes para desfrutar das bênçãos de Deus. Atitudes para desfrutar das bênçãos de Deus. E quais são essas atitudes? Salmo 128, por favor, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Em nome de Jesus, não tema o Covid-19, tema primeiramente a Deus, porque aqueles que temem a Deus, esses viverão eternamente. Amém? Ainda que a trombeta toque, glória a Deus se ela tocar agora. Aleluia. Ou se nós partamos ao encontro do nosso Senhor, com Ele estaremos. Então a segurança do crente é essa. Paulo diz, irmãos, que era melhor ele partir. Não é verdade? Então, não tenha medo das coisas que podem acontecer neste mundo. Não devemos temer aqueles que talvez podem nos tirar a vida, mas devemos temer aquele que pode fazer a nossa alma perecer no inferno. Mas antes ele enviou o seu Filho para perdão dos nossos pecados e fazer com que nossa alma goze para sempre nas mansões celestiais ao lado dele. Aleluia. Eu espero esse dia. Então, por favor, que o temor no seu coração não seja das pandemias, essa que chegou, ou talvez outras que podem vir daqui para frente, mas que seja de Deus. Temer a Deus sobre todas as coisas. Porque aquele que teme a Deus é bem-aventurado. Então, um lugar onde há temor. Então, qual as atitudes para desfrutar das bênçãos de Deus? Primeiro, em nossa casa tem que ter temor. Temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E, pastor, como é que eu falo, como é que eu mostro que temo a Deus? Não vamos abrir o texto, mas eu vou citar o texto bíblico para vocês. João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama... Então, irmãos, temer a Deus significa obediência. Quer atrair as bênçãos de Deus para a sua casa? Tema ao Senhor. Aleluia. Tema ao Senhor. Segundo ponto, e vamos correr, por favor, porque não nos espera o tempo. Quando se entende, vamos ver então, família, um lugar onde há trabalho e contentamento. Como atrair as bênçãos de Deus para a nossa família? Primeiro, temendo a Deus. Filho, 10 para 6. Falei, mas vô, os funcionários só chegam 8 horas, por isso você tem que dar exemplo, levanta. Eu tinha 10 anos. Ele olhava para mim e falava assim: eu vou te deixar viciado. Eu falei, que isso, vô? Viciado no trabalho. Me dizia, eu falei, que isso?
E era 6 da manhã, ele me levantava, me dava o café da manhã, e quando era às 7 ele me dava um carrinho de mão na minha mão, às 6h30, 7 horas da manhã, um carrinho de mão e uma pá. E tinha 6 metros de pedra brita que tinha chegado no dia anterior. Ele olhava para mim e falou: você tem o dia todo para tirar esse caminhão de pedra daqui. Eu falei: glória a Deus, né? Agora às 5 da tarde, o caminhão de brita estava para dentro. Não morri, né? Não fiquei com problema de coluna, não fiquei com problema de articulação, mas aprendi a trabalhar. Não é verdade? Hoje as famílias trabalham, se matam, pagam o empregado e a criança não sabe fazer nada. Nada. Vai lavar um copo. Vai fritar um ovo. Pelo amor de Deus. Em casa se aprende a trabalhar. Quer atrair a bênção de Deus sobre a sua família? Sobre a família dos seus filhos futuramente? Ensina ele a trabalhar. E agora, em casa tem que ter trabalho. Ensinar a trabalhar e também trabalhar, não é verdade? Hoje em dia, há muitos esposos que trabalham, mas há muitos esposos que trabalham. Divida a tarefa de casa com a sua esposa. Marido, não seja machista, por favor, né? Você trabalha fora, a esposa fica em casa, então ensine os seus filhos e instrua os seus filhos a trabalhar e ajudar a sua esposa. Não deixa tudo nas costas da pobre coitada, tadinha. Agora você está de quarentena, está vendo como é que é ficar em casa, né? O que a sua esposa faz? Alguma esposa não faz nada, ela é dona de casa. Meu irmão, não fala isso, é um pecado. Porque em casa tem muito trabalho. Então, ajude ou ensine a seus filhos a dividir as tarefas de casa. Ensine a trabalhar. Porque se não aprende em casa, não vai querer trabalhar lá fora. Tá certo? Então, temos que atrair a bênção de Deus para a nossa família. Ensine o trabalho. Outra coisa, contentamento. Existem muitas pessoas que nunca estão felizes com o que têm. O mundo consumista que vivemos, as pessoas estão sempre pensando, estão sempre querendo algo a mais. Isso leva a que as pessoas trabalhem ainda mais e nunca sejam felizes com o que têm. A real, irmão, prosperidade não é ter muito, é ser feliz com o que tem. Eu conheço pessoas que têm helicópteros, mansões, coberturas, milhões na poupança, mas não são felizes com o que têm. E eu conheço pessoas que ganham um salário mínimo, mas são felizes com o que têm. Esteja feliz com o que Deus te dá. Seja contente com o que Deus te dá. Tenha contentamento. Sabe por quê? Porque o que traz contentamento à nossa alma é saber, irmãos, que nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Então ensine contentamento na sua casa. Não se mate para dar as coisas para a sua família, mas sente com eles e instrua-os. Olha, nós não temos condições nisso agora. Nós não temos condições de comprar esse tênis agora, de comer tal comida agora. Mas Jesus está conosco. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então, uma pessoa grata e feliz com o que tem, atrai a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas uma pessoa que reclama e nunca agradece com o que tem, afasta a bênção de Deus da sua vida. Então agradeça pelo que Deus te dá, que isso vai atrair os olhares de Deus sobre a sua vida. E finalizamos dizendo que a família é um lugar de adoração. Um lugar de adoração. Quando eu falo de adoração, eu não falo não só de músicas, mas eu falo de uma vida diante do Senhor. Hoje em dia é comum, infelizmente, nós vemos aniversários de 15 anos, casamentos de crentes, como nós somos convidados a ir, com umas músicas que não são muito crentes não. Vocês já viram por aí? Né? O papum pum, né? E, meu Deus do céu, mas isso aqui não era crente? Né? E aí as luzes começam a girar, e agora é a hora do batidão, e não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu. Uma vez eu fui num casamento assim, né? Não vou falar o nome, né? Mas faz muito tempo atrás. E o meu mais velho era pequenininho, tadinho, não entendia nada, nunca tinha visto essas papum-pum, né? E aí começou, eu saí, sentei assim numa mesa, fiquei perto da porta para me retirar. E de repente, quando eu ia me retirar, o pessoal perguntou assim, o pessoal já fica de olho, né? No filho do pastor, né? Já viu onde está seu filho? Eu descuidei dele, tinha uns 6 anos. Já viu onde está seu filho? Eu falei, o quê? Onde ele está? É a atração da pista. E estava descendo até o chão. Falei, que é isso? O sangue de Jesus tem poder. E falei, meu filho, o que é isso? Ué, pai, é música. Em casa a gente não dança as músicas.
Eu falei, meu filho, mas as músicas de Deus, mas é tudo em inglês, eu não estou entendendo nada, pai, eu só estou requebrando aqui. Eu falei, sai daí, menino. Irmão, em nossa casa é preciso, abra sua Bíblia em Salmo 78, versículo 4, por favor, 78, versículo 4. É preciso ter louvores a Deus. Olha, o que eu vou falar aqui não é teologia não, eu sou professor. Uma das de letras, tá? Eu estudei português e espanhol e literaturas. Uma das matérias que eu mais estudei na universidade onde eu estudava, era linguística, que ensina você, em vários aspectos da linguística, a analisar um discurso. A análise do discurso é uma das correntes da linguística, da neurolinguística, né? E muitas outras coisas que nós estudamos dentro da linguística. Isso não é teologia, não. E a linguística, a neurolinguística, a análise do discurso diz que nenhum discurso é desprovido de intencionalidade. Nenhum discurso é desprovido de, como eu vou lhe dizer, de argumentação daquilo que você acredita, de ideologia. Todo discurso que eu pronuncio, que eu canto, que eu escrevo, está cheio das ideias que eu acredito, está impregnado. E muitos grupos que nós escutamos, muitos livros que nós lemos, são de pessoas que têm uma ideologia satânica, de verdade, ideologia imoral, e nós colocamos isso, permitimos que isso toque dentro da nossa casa, músicas imorais, músicas do sertanejo universitário, fala só de imoralidade, que vai beber, que vai encher, que vai deixar a esposa, que vai sair com outro, pelo amor de Deus. As músicas que nós escutamos por aí no ônibus, onde quer que seja, que isso não toque na sua casa, mas que na sua casa toque louvores e haja adoração a Deus, que seja um lugar onde Deus está entronizado. Conserta o teu altar para que o Senhor reine e domine na sua casa. Que na sua casa haja louvores a Deus. E na sua casa entre coisas que edificam a vida da sua família. 78, versículo 4 diz assim: não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Então que na sua casa toque louvores a Deus, que você conte as maravilhas do Senhor na sua casa. Quer atrair a bênção de Deus sobre a sua casa nesses dias? Tema a Deus. Quer atrair a bênção do Senhor sobre a tua casa nesses dias, irmãos? Que a sua casa seja um lugar de contentamento, de felicidade, de alegria, de trabalho. Que a sua casa seja um lugar de adoração. Cada família cristã esteja consciente do interesse e poder de Deus em abençoá-la, usá-la em seus planos para abençoar outras famílias, e da importância em cultivar atitudes que muito contribuirão para desfrutar das variadas bênçãos de Deus, como indicado no Salmo 128. E para sua meditação, deixa o Salmo da família, Salmo 128, né? Que fala do temor do Senhor. Eu quero orar por você que está conosco online, quero orar por você que está aqui conosco. Você que está me escutando está longe dos caminhos do Senhor. Deus quer abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Quem sabe que nesse tempo Deus está trazendo com laços as pessoas que estão apavoradas. Olhe para Jesus. O ladrão da cruz, na sua última hora, ele olhou para Jesus. E muitas vezes Deus aproveita-se da dor para que os seus voltem aos seus caminhos. Então talvez seja esse o seu momento de voltar ao Senhor. De braços abertos, Ele te espera. Ele te achou e está falando com você hoje, nesta manhã, por meio dessa página de internet. Vamos orar, vamos nos colocar de pé. E se você está na sua casa, coloque a mão no seu coração, chame a sua família, dê as mãos a ela e vamos clamar a Deus, pedindo a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Pastor Misael, fazendo esta oração e também com as considerações finais. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador do céu e da terra, neste momento, Senhor Deus, abençoa, Senhor, a nossa casa, a nossa família,
Abençoa, Senhor, aqueles que estão, Senhor, neste momento, Senhor Pai, no seu grupo de ações sociais, que estão, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Que esta palavra, Senhor, tenha adentrado nos seus corações. Que esta palavra, Senhor, tenha falado forte nos seus corações. Que possam ter dado crédito, Senhor, à Tua palavra. Continua, Senhor Deus, com as suas mãos estendidas para abençoar cada casa, cada família. Deus, eu agradeço a Ti, Senhor Deus. Aqueles que estão, Senhor Deus, distanciados da Tua casa, ou aqueles, ó Deus, que nunca aceitaram a Ti como Salvador, mas que através da Tua palavra nesta manhã, Deus, que o Espírito Santo possa ter falado em cada coração, que eles possam ter dado crédito, Senhor, à Tua palavra e ter aceitado a Ti como seu Salvador. Escreva os seus nomes nos livros da vida, Senhor. Deus, toma cada um em Tuas mãos. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, só estaremos concluindo nesta manhã. Que Deus abençoe a nossa escola dominical. Fez-me lembrar, pastor Suleiman, falando, certa vez nós estávamos dirigindo uma congregação e foi nos dado a oportunidade, junto ao departamento infantil, de pregar no culto infantil. E eu ensinando as crianças, dizia às crianças que quem não trabalha, não come. É o salário. Se você trabalha, você é digno do seu salário. E eu fui ensinando isso às crianças e falei para as crianças: olha, você tem que lavar seu copo, você tem que arrumar sua cama, você tem que pegar sua roupinha, botar no cesto de lixo, de cesto de roupa suja. Você tem que ensinar os seus filhos. Então, criança, você tem que trabalhar, senão você não é digno, você não pode comer. Como é que você vai comer se você não trabalhou? E chegou na semana seguinte, a mãe veio falar comigo: pastor, o que foi, meu irmão? Graças a Deus, eu espantei, cheguei na segunda, na terça e fiquei vendo o meu filho estava arrumando a sua cama, pegando a sua roupa suja, botando no cesto, estava a minha filha lavando a roupa, meu filho estava varrendo o quintal. Eu fiquei olhando, o que houve? A minha mãe lembrava do ensino. O que houve? Vocês estão doentes? Não, mãe. O pastor ensinou que para mim poder comer eu tenho que trabalhar, então eu estou fazendo alguma coisa. Que bom que vocês aprenderam. Então, são crianças, mas nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho. Aleluia. Eu tenho que ensinar o meu filho. Uma vez meu filho pediu um dinheiro para fazer um lanche para a namorada. Eu? Não. Vai trabalhar, vai. Mas pai, não trabalho, não vou fazer não. Então, larga a namorada, vai trabalhar. Se você não tem dinheiro para pagar um lanche para sua namorada, então... No outro dia ele formou um emprego, ele tinha 15 anos. E arrumou trabalho lá como aprendiz de menor, aprendiz lá na Riachuelo. E trabalhou lá durante 3 anos, ganhando meio salário mínimo. E quando ele recebia, dá 50 reais para sua mãe, que ela lava a sua roupa, faz comida para você. Mas pai, só ganha um mês. Não, dá. Aqueles 50 depois virava 500 para ele. Mas eu tenho que ensinar meu filho. Então é isso que a lição está nos dizendo. Eu tenho que instruir, eu tenho que inculcar na mente do meu filho. Aí perguntaram para ele se eles, para os jovens adolescentes na congregação deles, se eles queriam ser, quem queria ser pastor. Foi o único que levantou a mão.
E este mês eu tive o prazer de colocar as minhas mãos, meu filho sendo consagrado ao presbítero. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Tive esse privilégio. Graças a Deus. A oração do meu avô era que os meus netos sejam pastores. O meu avô morreu em 83. Aleluia. E eu estou debaixo dessa oração. Graças a Deus. Já a segunda geração, o meu filho, seu bisneto, está no caminho. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Isso, irmãos, é porque vem lá de baixo. Quando criança, nós ensinando os nossos filhos. Ensinando nossos filhos. Para que cresçam no caminho do Senhor. A minha filha um dia disse para mim: o pai, a mãe, quando eu crescer, eu quero ensinar os meus filhos, eu quero criar os meus filhos do mesmo modo que eu fui ensinada. Aleluia. Irmão, eu ganhei o resto da vida. Graças a Deus. Tudo que eu fiz, Aleluia. com dureza, foi duro com meus filhos, mas eu ganhei. Aleluia. Hoje eu posso falar como Josué 24, se não me foge o meu versículo 15, ele diz: você não quer servir ao nosso Deus? Não tem problema, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Que você possa ter esse prazer, essa alegria em poder dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus continue abençoando a sua casa. Nesse momento bem difícil que o país, o mundo tem passado. E que você está no seu lar. Que às vezes você, às vezes tinha preguiça, ou queria dormir até mais tarde, queria, eu vou à noite, eu não vou na escola, eu vou deixar para ir à noite. Mas hoje, às vezes, você está em casa, poxa, eu gostaria de estar na igreja. Há quanto tempo que eu não estou podendo sair da minha casa por causa da coronavírus, e hoje eu queria ir na igreja. E você tinha oportunidade e não estava. Reflita, pense, não perca a oportunidade quando você tiver de estarmos reunidos na casa do Senhor. Como disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se alegre. Aleluia. Quando acabar tudo isso, vamos estar juntos, adorando o nome do Senhor. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, a você que está nos assistindo neste momento. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua casa, que as mãos poderosas de Deus estejam estendidas para te abençoar. Que Deus possa estar com seus ouvidos atentos às suas orações. Que o Senhor possa estar com seus olhos olhando para você. Esteja glorificando o nome do Senhor. Exalte, não reclame, bendiga o nome do Senhor. Você está neste momento com a sua casa, com a sua família, reunidos. Aproveite essa oportunidade. Aproveite esse momento que às vezes você nem observou na sua casa algumas mudanças, alguns momentos bons. Brinque com seus filhos, brinque com seus netos, conversem, aproveite essa oportunidade, em nome de Jesus. Logo mais, às 18 horas, estaremos aqui ao vivo novamente. Nosso pastor presidente, pastor João Nunes, convida a você, ao senhor, a senhora, a todos
estejam conosco, assistindo nas suas redes sociais. Esteja conosco, participe conosco, curtam, dê o seu palpite, dê a sua orientação, fale conosco. Estaremos aqui à noite, em nosso culto online, louvando e glorificando o nome do Senhor. Eu agradeço essa oportunidade. Só estaremos louvando ao Senhor com o louvor e estaremos orando pela sua casa mais uma vez, encerrando este trabalho em nome de Jesus. Cante conosco o hino de número 69. Ele é a sua proteção. É Ele quem nos guarda, é o Senhor quem nos livra, é o Senhor quem nos protege, é Ele que está todos os dias conosco, até a consumação dos séculos. Creia nesta promessa. Ficaremos de pé neste momento. Então, às 18 horas, estaremos aqui novamente neste culto online. Cultuem conosco, estejam conosco, participem conosco deste culto. Não perca essa oportunidade. Que Deus vos abençoe. Estenda as suas mãos, mesmo aí na sua casa, estenda as suas mãos. Orem juntamente conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade. Os teus servos, nossos irmãos, ó Pai, que estão nos seus lares, estão conosco, participando deste culto. Deus, toma todos em tuas mãos. Apresentamos a ti, Senhor Pai, a tua igreja lavada, remida no teu sangue,
comprada, Senhor, na cruz do Calvário. Continua, Senhor, abençoando, Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Agradecidos, Senhor. Aqui está um pequeno número, Senhor. Estaremos retornando para os nossos lares, na tua bênção, Senhor, na tua paz. Continua conosco, Pai, abençoando os teus servos que estão nos seus lares. Abençoa, Senhor, nosso município aqui em Nova Iguaçu, Mesquita, toda esta área da Baixada. Abençoa, Senhor, o nosso estado, Rio de Janeiro. Abençoa, Senhor, o Brasil. Toma, Senhor Deus, em tuas mãos esta nação. Abençoa, Senhor Deus, querido Pai, cada prefeito, cada governador, o nosso presidente da República, Senhor. Toma os governantes em tuas mãos. Dê sabedoria a eles e todos aqueles que estão à sua volta, Senhor, para lhe auxiliar. Deus, toma, Senhor, esta nação em tuas mãos. Nós cremos no seu poder, em nome de Jesus Cristo. Estenda as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam o arrebatamento da igreja, e todos digam amém. Louvado seja o nome do Senhor. À noite, às 18 horas, estaremos aqui em nome de Jesus, em nossa igreja evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Nova Iguaçu. Nosso pastor presidente, pastor João Nunes dos Santos. Deus continue abençoando em nome de Jesus. Seu filho amado, para perdoar, para me salvar, na cruz morrer por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive